Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal, sexta-feira. Estamos aqui para conversar sobre família, sobre os nossos filhos, nossas crianças, sobre desenvolvimento intelectual, emocional e físico deles. E falando em desenvolvimento físico, hoje eu trouxe um tema bastante importante, polêmico, que tem sido, esses últimos meses, vem sido discutido, né? Está sendo discutido aí na mídia, falando sobre as violências sobre as crianças, com as nossas crianças, né? Então, o inimigo mora ao lado? Inimigo, de que inimigo que estamos falando, né? Então, vamos conversar hoje sobre esse olhar mais atento, alguns dados que eu trouxe para vocês, para a gente perceber o quanto é importante, o quanto precisamos estar realmente de olho, prestando atenção em nossas crianças. E isso eu falo nossas crianças, eu falo de nossos filhos, eu falo de nossos alunos, quem é professor, quem é professora, eu falo para os vovôs, né? Olhar para os netos. Então, isso é para você que tem uma criança perto, um sobrinho, um filho de uma vizinha. Esta live é para todos vocês. Então, vamos começar chamando os nossos amigos. Eu vou chamar aqui uns amigos e vocês vão chamar aí, para a gente estar compartilhando com todo mundo. E vocês vão se assustar com os dados que eu trouxe, porque até eu, fazendo esse levantamento hoje, eu fiquei chocada, porque quando explode uma situação de violência infantil na mídia, todo mundo fica horrorizado e aquilo acaba que vai passando e aí meio que se naturaliza e ninguém mais fala disso, né? E não é para naturalizar. Se você abrir o Google hoje, e você colocar casos de violência nesse último ano, 2020 para 2021, você vai se assustar. Eu levei um susto hoje. Então a gente vai estar conversando sobre isso, eu vou estar explicando para vocês quais os sinais que as crianças elas transmitem, porque elas dão sinais de que alguma coisa não está acontecendo, alguma coisa está errada, alguma coisa não está normal. Eu vou falar sobre isso com vocês, eu vou falar sobre as pessoas com quem os filhos de vocês andam. Isso, exatamente. E uma pergunta que eu fiz lá nos meus stories hoje, perguntando para vocês, né? Vocês acham que a violência contra a criança, quando eu falo de violência, é em todos os sentidos, psicológico, emocional, sexual, que acontece muito, infelizmente, e de todas as idades, principalmente, olha só, de 0 a 11 anos de idade. É muito triste. Criança, ela chega ao mundo para ser protegida. É inconcebível a gente perceber tanta violência. Tanta violência. Boa noite para todos vocês que estão chegando, Eliane, Michele, Ilan, tudo bem? Muito, muito boa noite para todos vocês e vamos convidando os amigos, vamos deixar nossa live aqui bem recheada de pessoas queridas. Lilian, boa noite a todos vocês e estou esperando só chegar mais uns convidados para a gente estar iniciando esse bate-papo sério, mas de suma importância, Vamos conversar sobre isso. Aline, boa noite, minha amiga. Boa noite para vocês. Raimunda entrando aqui também. Então vamos começar? Eu trouxe para a gente iniciar a nossa live alguns dados, para a gente já tomar pé e consciência da importância do quanto isso é comum. E não era para ser comum. Gente, é muita violência, é muita maldade, são muitos psicopatas soltos. Muitos psicopatas, eu vou falar um pouquinho, essa live não é o caso, falar sobre neurose ou psicose, mas eu vou dar algumas características de psicopata para vocês também, que é importante a gente perceber, porque quando a gente pensa em psicopata, a gente imagina aquele serial killer dos filmes que sai matando todo mundo, e não é. Mas a gente vai falar disso mais para frente, então vamos começar. Eu fiz um levantamento de Sérgio também, dando boa noite, Sérgio. Iniciando nossa live agora, começando com alguns dados. Eu fiz um levantamento de 2019, onde tem aquele Disque 100. Vocês já ouviram falar do Disque 100? É o Disque Denúncia para a Violência contra Criança e Adolescente do Ministério, né? Você liga, você pode denunciar, eles vão apurar todo mundo que liga para lá, eles vão apurar esses dados. Então, teve um levantamento que eles fizeram em 2019, de 159 registros do Disque Denúncia nos Direitos Humanos, 86,8 mil
são de violações dos direitos das crianças e dos adolescentes. É muita coisa. É muita criança sendo maltratada, é muito adolescente sendo maltratado. E na ONDH, que é a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, ela identificou que 73% dos casos de violência sexual, ela acontece ou na casa da vítima, a criança e o adolescente, ou na casa do agressor, né? De quem? Padrasto, do pai, infelizmente. E na maioria das vezes, esse pai, padrasto, 40% dessas denúncias, ele é o agressor. Ele é quem pratica essa violência contra o seu filho e a sua filha. É muito chocante. O maior número são de meninas, mas está acontecendo com meninos também. É importante. A Aline, minha amiga, está falando aqui, o esposo dela é delegado, né? Tem que trazer eu falando aqui para falar sobre os casos de delegacia. Avô, tio, primo, irmãos. É muito chocante, é muito sério e nós precisamos estar atentos. Por isso, este é o propósito dessa live. Aproveitar e falar sobre violência, olhar para isso e não deixar esquecido. Uma criança foi morta brutalmente, a gente vai estar falando sobre isso daqui a pouco. É muito sério. Graças a Deus, talvez muitos aqui não vivam isso na sua casa, né? Não acontece essas situações, mas vamos ter um olhar atento ao outro, ao vizinho, aquela criança com quem você convive. Vamos olhar com mais amor, vamos olhar com mais cuidado e perceber alguns sinais. Certo? Continuando aqui, outra pergunta que eu fiz, né? Durante a pandemia, você acha que aumentaram ou diminuíram os casos de violência contra criança e adolescente? As pessoas falaram que aumentou, né? Que aumentaram. Os dados estatísticos coletados, eles mostram que, isso dados, né? Que foi um número menor desde 2011 de denúncias. Né? Só que o que aconteceu? A maior parte dos denunciantes vem das escolas. E onde é que as nossas crianças estão? Elas estão em casa. Elas não estão indo para a escola. Então, olha a importância da escola na vida dessas crianças. Então, foram, em 2020, 26.416 que ligaram no Disque 100 e denunciaram. 26.416, de março até junho. Em 2019, neste mesmo período, foram 29.965 denúncias. Então, a impressão que você tem, se você olhar única e exclusivamente para números, é que diminuíram os casos. Só que não. O que aumentou, a previsão do ano passado para cá, é que esse aumento foi de 32% no caso de violências contra criança e adolescente. Por quê? Alguns pais, padrastos, estão home office, estão mais tempo em casa, algumas mamães não ficam em casa e esses abusadores, eles estão se aproveitando dessas situações sozinhos com essas crianças. Então a previsão foi de 32%, é um número muito grande, é muito sério. São dados que a gente fica muito triste e a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa olhar para as nossas crianças, eu vou falar de novo. É muito sério, pessoal. E aí, todo mundo sabe, todo mundo ouviu falar do caso do Henry. Essa criança que deu N sinais de que estava sendo abusada, estava sendo maltratada. Não foi uma, não foram duas. A rede de apoio daquela criança, eu vou usar este caso, que foi o último mais comentado nas mídias, na internet. Ele falou para a babá falou com a mãe, que falou com a avó, e ninguém fez nada. Ele foi agredido várias e várias vezes, até chegar ao ponto de ser assassinado. E ninguém fez nada. Ah, Elisa, por medo, você está falando que é culpa de quem? Eu estou trazendo aqui a reflexão, que a gente olhe e perceba, para que não chegue num caso extremo. Muitas crianças são ameaçadas, não podem contar, não é para contar. Então elas têm medo do agressor fazer um mal para a mãe, para a irmã, para o irmão, e elas ficam caladas. Boa noite para vocês que estão chegando agora. Boa noite, pessoal. Estamos falando sobre
Os inimigos dos nossos filhos, os inimigos das nossas crianças. É um assunto que mexe com a gente, né? Nós que somos papais, mamães, mexe muito com a gente. E as crianças dão sinais. Quando nós estamos tratando, dentro da psicanálise, a gente estudou uma disciplina que as crianças elas se expressam muito através de desenho. Então, uma criança às vezes é difícil ela comunicar uma violência que ela sofreu. É muito difícil ela expor, porque, primeiro, muitas têm vergonha, se sentem culpadas do que aconteceu. Acreditem, isso são estudos feitos por psicólogos, psicanalistas, psicopedagogos. Elas têm vergonha de contar, elas se sentem culpadas e ainda têm o medo desse abusador fazer alguma coisa com a sua família. Por mais pequena que ela seja, ela entende. Olha o caso do Henry, de 4 anos de idade. E aí essa criança começa a emitir alguns sinais e você precisa observar. E principalmente observar a sua rede de apoio. Quem é a sua rede de apoio? Elisa, eu não tenho com quem deixar meus filhos, eu preciso trabalhar. Vamos encontrar pessoas com quem a gente confie, um vovô, uma vovó, uma pessoa de confiança. Olhe para essas pessoas que estão cuidando do seu bem mais precioso, que são os filhos. E vocês já perceberam que não tem classe social para esse tipo de violência. Não existe classe social. Acontece com em vários níveis, várias classes, várias idades e ainda muito mais cedo do que a gente imagina. Estão sendo descobertos agora pelo Ministério dos Direitos Humanos casos de abuso contra bebês com menos de 1 ano de idade. Onde é que estão os responsáveis por esses filhos? Onde é que estão os responsáveis? Onde é que está o pai? Onde é que está a mãe? E muitas vezes é o pai ou o padrasto. Muitas mães recém-separadas, elas, por alguma situação, elas não olham para aquela pessoa que elas estão colocando dentro da casa delas, que foi o caso da mãe do Henry. Que aquele menino com um padrasto dentro de casa e fazendo aquilo tudo já há vários meses. E não tinha nem 6 meses que eles estavam juntos, ele já estava dentro da casa daquela criança. Torturando, aquilo era tortura, torturando. E ninguém acudiu ao pedido de socorro dele. E como eu estava falando para vocês agora há pouco, dentro da psicanálise a gente observa muito a criança e através dos desenhos ela se expressa de uma maneira surpreendente, vocês não têm ideia. Um desenho, através de um desenho, a criança fala muita coisa. Então, se perceber alguma coisa diferente numa criança, procurar uma ajuda, e isso vai conseguir ser desvendado. Igual eu estava falando com vocês agora há pouco. Mas, Elisa, quais são esses sinais? O que eu tenho que observar numa criança? O que eu tenho que observar nos meus filhos? O que eu tenho que observar nos meus alunos, né? Hoje os professores estão online, só através de uma tela de computador. E a diferença que fez nos dados, pessoal, olha o tanto. Sérgio falando, além da tortura física, também tem a psicológica. E isso, a gente fala, não é só a questão de chegar a consumir um assassinato, que foi o que aconteceu, mas N torturas que vão sendo a conta-gotas e vai tornando aquela criança o quê? Uma criança sem resiliência, uma criança com doenças e vai desenvolver alguns complexos lá na fase adulta. Então são várias torturas. A psicológica, que às vezes muitos pais acham também que não é tortura, não é abuso e está acontecendo dentro da sua casa e você não sabe. Um exemplo, vamos dar um exemplo. Uma criança que está com seus 4, 5 anos de idade e ela já era para ter deixado as fraldas, mas de vez em quando ela ainda faz xixi na cama. E esse pai ou essa mãe ou esse padrasto repreende essa criança. E aí alguns batem, alguns xingam, alguns falam, insultam. E isso é um abuso psicológico. Isso vai causar sequelas que vocês não têm ideia também. Então não é só bater, que já é muito, né? Dar uma, como é que eles falaram lá, né? Aquela rasteira, machucar feio. Isso já é o último estágio para chegar a consumir um ato.
Então, será que você não tem presenciado crianças sendo expostas a xingamentos, gritos constantes? E entender, eu já falei em outras lives, que o desenvolvimento do cérebro da criança ele é completamente diferente do nosso, lógico, né? Ele está desenvolvendo as suas habilidades cognitivas, emocionais, a razão, né? O lado esquerdo, o lado direito do cérebro, ele ainda não consegue trabalhar os dois, e a gente tem como, os pais têm como conduzir e fazer com que eles se comuniquem. Às vezes você imagina que o cérebro é um órgão só. Não, a gente tem o lado direito, o lado esquerdo. O lado esquerdo sendo a emoção, sendo a razão, e o lado direito sendo a emoção. E os dois às vezes não se comunicam. E quando a criança com 2 anos, 3 anos faz uma coisa errada e você não consegue conduzir aquela situação, ela está trabalhando apenas com o lado direito do cérebro, que é a emoção, que é o que ela tem ainda, que ela ainda não desenvolveu direito o lado esquerdo do cérebro. E quem é que vai ajudar esse filho a fazer com que os dois conversem, se comuniquem? É o pai e a mãe. Então a gente precisa entender dos nossos filhos para saber tratar os nossos filhos, sem grito, sem violência, compreendendo cada fase e que cada criança tem o seu tempo. Então a violência ela começa a partir de um grito, de um xingamento, e isso repetidas vezes, e começa para agressão física, e aí vem um terceiro. Muitos pais hoje, principalmente com adolescente, eles falam que não vão invadir a privacidade do filho, que eles acham que é invasão de privacidade. Na verdade, é um cuidado, é um confiar e conferir, que vocês já me ouviram falar aqui em outras lives. Esse confiar e conferir é saber com quem seu filho anda. É saber que quando o seu filho de 4, 5, 6 anos de idade já quer ir para casa de um coleguinha, naquela empolgação, quem é o pai, quem é a mãe? Ele mora com o pai e a mãe? Ele passa o dia inteiro com o pai e a mãe? Você vai levar seu filho lá e deixar ele com o coleguinha à mercê de um terceiro? Você já se perguntou isso, ou você só pega o carro, deixa seu filho, volta depois? Isso não é controle, isso é cuidado. Isso evita várias situações. Saber com quem nossos filhos andam, principalmente na adolescência. Com quem que meu filho está se enturmando, quem são os pais, como é que funciona. Vou levar, quando chega a fase da festa de 15 anos, né? E aí as nossas filhas, várias festas, tem várias amigas. Você vai deixar lá na festa, vai buscar 3, 4 horas da manhã, você sabe o que aconteceu, quem vai estar lá. Nossa, Elisa, quanto controle, já são grandes. Não, é cuidado. São cuidados e os seus filhos vão entender esse cuidado. Ou eles também vão entender o descuidado. Esse acompanhamento que é necessário fazer e é importante identificar quem está perto dos nossos filhos, eles sentem esse cuidado, esse carinho, eles se sentem protegidos. Eles vão crescer com uma confiança, uma autoconfiança melhor e sabendo que você está ali para qualquer coisa. Então eles vão confiar em você. E se alguma coisa anormal acontecer, eles sabem que podem chegar e compartilhar com você. Você não vai julgar, você não vai gritar, você não vai brigar, você não vai dizer que é culpa dele. E aí Sérgio está colocando uma situação bem comum que acontece. Alguns pais que perdem seus filhos nos condomínios. Alguns pais que moram em condomínios. Eles deixam, eu moro em condomínio, tá tudo tranquilo, e deixa seus filhos soltos até altas horas da noite, né? Já vimos N situações. Crianças pequenas, e aí os pais vão lá no grupo e... Oi, alguém viu fulano? Oi, alguém viu ciclano? Isso de manhã, de tarde, de noite, independente do horário. Qual é o cuidado? Mas Elisa, é um condomínio, só tem vizinhos, familiar, né? Você já conhece a vizinhança. E os prestadores de serviço que entram nesse condomínio? E as visitas que entram neste condomínio? Você conhece? Então tem muitos pais que deixam e tá tudo tranquilo, é meu condomínio, conheço os vizinhos. Nossa, Elisa, isso é meio paranoico, né? Não, isso é cuidado, isso é cuidado. Acompanhar. O papel do pai e da mãe é acompanhar.
E fazendo ainda isso tudo, nós não estamos livres de situações de violência, de pessoas que vão se aproximar. Ainda não estamos livres. Imagina se você não acompanha. Imagina se você não está atento. Então, umas dicas que eu trouxe para vocês, desvendando o código dos seus filhos, para vocês entenderem, se alguma coisa tiver dentro do que eu vou passar para vocês, acendam todos os piscas alertas. Pode não ser nada? Pode não ser nada. Mas não custa você investigar, averiguar, buscar ajuda. Eu sempre falo que é melhor pecar pelo excesso. Uma dor que seu filho sente, já aconteceu na casa de vocês? Pessoal, vocês estão muito calados. Vamos partilhar aqui, mamães, papais. Já aconteceu na casa de vocês de um filho chegar e reclamar de uma dor aqui? Ai, tá com mamãe, como tá doendo? Ah, não é nada, menino. E aí no segundo dia ele vem, ai, tá doendo muito, não sei o quê. E você, ai, isso é manha. Custa levar no médico, dar uma olhada, examinar, para descartar qualquer coisa? É o cuidado, seu filho vai entender como cuidado, você está olhando para ele. Mas muitos pais, na correria, sempre essa justificativa, na correria do dia a dia, eu não tenho tempo, não olha, vai deixando passar. Não é nada, menino, isso aí não é nada não. E aí? A sensação de abandono desse filho, como é que fica? Então vamos desvendar algum dos códigos. Quando seus filhos, você começar a perceber que ele era mais extrovertido, ele está mais calado, retraído, liga o pisca aí bem grande. Crianças submissas, que elas não têm autonomia, tudo elas, né, elas nem olham para você direito. Quando você estiver no encontro com amigos, hoje em dia está mais difícil por causa da pandemia, mas quando você tiver encontros com familiares, observe seus sobrinhos, observe os filhos dos seus amigos, com um olhar carinhoso, caridoso. E presta atenção nesses sinais. Crianças que começam a cair o desempenho na escola. Elisa, você está falando que se os meus filhos tiverem esses comportamentos, eles estão sofrendo abuso? Não, não é isso, não é regra, mas é sinal de ficar alerta. Pai e mãe tem que estar o tempo todo alerta. E isso independe da idade, principalmente quando eles são pequenos. Principalmente. Tem famílias que contratam babás sem referência, colocam dentro da sua casa, no primeiro dia já sai e deixa ali a criança sozinha com aquela pessoa. Quantos e quantos casos que a gente vê? Só jogar no Google. Você joga lá no Google e você vê de babás que maltratam bebês, abusam de crianças que têm menos de 1 ano de idade. Fora isso, tem os vizinhos, tem o prestador de serviço que entra na sua casa. Quando você tem alguém dentro da sua casa dando uma manutenção, como é que é? Como é que você faz com seus filhos? Época de pandemia, né? Que tá todo mundo dentro de casa. Me divorciei, tô separada, me sinto muito sozinha, encontrei um companheiro. Tem uma semana, na segunda semana ele já tá dentro da minha casa. E eu tenho filhos pequenos, e eu tenho filhas. Como é que fica? Como é que fica essa situação? O caso do Henri foi um caso, até porque pela posição social dele, como um vereador, como de uma família muito importante em São Paulo, foi muito falado. E quantos outros casos que a gente nem ouve falar, que não são divulgados? Quantos e quantos outros casos? E este homem foi colocado dentro da família, ele era o padrasto daquela criança. E machucou, até que aconteceu que todo mundo sabe, né? O assunto hoje é sério, é importante e muito pertinente. A gente acaba naturalizando tudo, naturalizando os relacionamentos, a casa acaba deixando passar, e eu volto a repetir, os pais nessa correria, trabalho, eu preciso manter, e não atenta porque é o mais importante, que é a sua família e os seus filhos. A Michelle está falando aqui, eu tento ser a mais cuidadosa possível, sou muito preocupada com essa questão de colocar pessoas estranhas em casa, maus tratos que marcam para sempre.
E o caso daquele menino que foi encontrado num barril? Acho que é isso que você está falando, né, Sérgio, no Rio de Janeiro? Uma criança amarrada, acorrentada num barril. Gente, é muito desumano. E aí um vizinho, olha só que legal, diz que denúncia, um vizinho denunciou. E esse menino foi resgatado. E quantos outros que foram embora e ninguém nem soube? É nosso papel. É nosso papel como pessoas, como pai, como mãe, como tio, como tia. Continuando aqui os sinais, os códigos que você vai, a partir de hoje, saber desvendar, entender quando estiver acontecendo. Concentração, falta de concentração. É um conjunto de situações, como eu acabei de falar. Então, atente-se, preste atenção. Ah, mas meu filho, minha filha, ele é muito avoado, sempre foi assim. Aí você já sabe, não é uma mudança brusca de comportamento. Isso eu tô falando em questões de mudança muito abruptas, né? Que são mudanças, a criança era de uma maneira, ela começou a se comportar de outra. Fica muito tempo isolado, quietinho. Ele não é assim, ele é comunicativo. O que aconteceu? Alerta, alerta. Alteração no sono. Meu filho sempre dormiu bem, minha filha sempre dormiu bem, tá com insônia, não consegue dormir, tem medo de tudo. Chega algum adulto estranho, ele não se aproxima, ele fica morrendo de medo, ele tem pavor. O que será que está acontecendo? São alertas. Crianças que tinham vários amigos e começam a ter dificuldade em criar vínculos, não aceitam tanto carinho, né? Já ficam assim, tudo já tem um medo. O que foi? Vai me machucar? São alertas. E aí tem uma situação que é um exemplo que eu achei o máximo. Eu não sei se algum de vocês acompanhou. Aconteceu em Orlando, no dia 1º de janeiro. Uma família típica, né? Uma família típica americana chegou numa lanchonete em Orlando para lanchar, já iam dar 11 horas da noite. E uma garçonete brasileira, cujo nome eu vou falar o nome porque ela já deu várias entrevistas e é uma heroína. Ela, Flaviane Carvalho. E aí, escutem essa história, escutem o quanto é importante, pessoal. Então, ela estava trabalhando gerente de uma lanchonete em Orlando, Estados Unidos. E aí chegou uma família americana, um pai, uma mãe, uma filha pequena e um menino. E aí, um menino de 11 anos. E aí ela já achou meio estranho, americano ele não sai para jantar esse horário, né? Mas tranquilo. Aí eles sentaram, fizeram os pedidos, pediram o lanche, e aí ela foi levar nessa mesa e ela percebeu que eles pediram para o pai, que na verdade era o padrasto ali naquela situação, para a mãe, para a menina pequena de 4 anos. E o menino não tinha lanche, não pediram para ele. E aí ela perguntou para eles, mas ele não tá com fome? Não, ele vai comer em casa. Aí ela já piscou aqui todas as luzinhas. Comer em casa? Já tá tarde para jantar. Americano janta cedo. Aí já achou estranho. E aí ela foi para o balcão e ficou observando essa família. Observando. Lembra que eu falei para vocês? Observando. Depois vocês procurem no Google para comprovar e ler que é uma história emocionante. O nome dela é Flaviane Carvalho. E aí ela ficou observando de longe. E o menino com capuz, com máscara, óculos, né? Ele usa óculos e ele muito sério. E ela achou aquilo estranho. E ela percebeu, ele estava com a mãozinha apoiada, ela percebeu umas marcas no braço, de longe. E ela olhou e ela achou, peraí, tem alguma coisa estranha. Ela não conseguiu, não pode ser. E ela pegou uma folha de papel A4, todo mundo conhece folha, né, sulfite. Ela pegou, como ela não quis perguntar para ele lá na mesa, ela escreveu, perguntou se ele estava bem. E aí ela mostrou de longe, estava de costas pro padrasto e pra mãe. E ela mostrou de longe. E aí ela perguntou para ele, aí ele só balançou a cabeça. E ela ainda não se deu por satisfeita. Gente, olha só, um anjo enviado do céu, né, para salvar essa criança. Presta atenção. E aí ela colocou assim, mas você tem certeza, né? Você tem certeza que tá tudo bem? E levantou de novo. E aí ela baixou a máscara, ela conta que baixou a máscara e perguntou, tem certeza? E levantou. E aí ele colocou a mãozinha aqui e fez assim. Tipo assim, eu não sei, o que você pode fazer por mim?
Tipo, se eu falar que não tá tudo bem, o que você vai fazer pra mim? O que você vai fazer por mim? E fez assim. E ela ficou muito incomodada. O que ela fez? Ela ligou pra polícia. E aí foi lá pra fora da lanchonete esperar a polícia. Enquanto isso, eles estavam lanchando. E o menino não. A menina de 4 anos, ela era filha do homem com a mãe. A mulher era mãe só do menino de 11 anos. E a mãe da menininha com esse senhor, que é padrasto do menino. Padrasto de novo na história. A polícia chegou. E aí eles foram conversar lá com o pai, né, o padrasto, entender. Enquanto isso, um policial pegou o menino, levou pro banheiro, pediu para ele levantar a blusa. Esse menino estava todo marcado. Ele estava todo marcado. Ele estava sofrendo um cativeiro, literalmente, na casa dele. E aí, graças a essa Flaviane Carvalho, esse cristãozinho que foi enviado por Deus, tiraram essa criança. E vocês leiam depois o relato. Esse menino era muito maltratado. Ele ficava dias sem comer. Dias sem comer. E se essa gerente dessa lanchonete, ela podia muito bem, não é comigo, tá tudo bem, a criança não come mesmo, vai ver que é um menino chato de 11 anos. Gente, ela teve um olhar atento, ela prestou atenção nos sinais, que é o que eu tô trazendo para vocês. Então, ela salvou uma vida e não era ninguém da família dela, ela salvou. E aí, levaram essa criança, lógico, para assistente social, encontraram um lar. E ela, depois de um mês, ela foi encontrar esse menino. Ela disse que ele não sabia como agradecer. E aí ela disse que perguntou assim, foi muito engraçado, que ela contando na entrevista, ela falou assim, ela falou, você está bem? Igual quando ela perguntou na lanchonete. E ele falou, eu tô bem. Aí ela, tem certeza? Aí ele abraçou ela e falou assim, você me salvou. Como que é o nome da moça mesmo? O nome dela é Flaviane Carvalho. Se você colocar assim... caso de Flaviane Carvalho em Orlando, você vai encontrar. É uma história linda, é um depoimento lindo e a leitura dessa mulher para salvar essa criança. Depois de 5 dias ele ainda deu... o Sérgio está contando um detalhe importante aqui. E aí, eu esqueci de contar. Nessa história toda, enquanto o policial estava lá, e um falando com o padrasto e o outro olhando o menino, ela falou, gente, olha o horário, ele não comeu ainda. Ele deve estar morrendo de fome. E ela foi na cozinha, pediu para preparar um sanduíche para ele. Prepararam um sanduíche e ela foi lá levar para essa criança. Sabe o que ele fez? Gente, é de partir o coração. Ele estava há dias sem comer e olhando a família comer. Ele pegou o sanduíche e levou para a mãe. Submissão. Gente, assim, não dá nem para acreditar. Ele entregou o sanduíche para a mãe. Tipo assim, você me autoriza a comer? A submissão. Ele estava morrendo de fome. Ele estava todo machucado. E ele pegou o sanduíche e entregou para a mãe. Lembra que eu falei da submissão? Um olhar mais baixo, né? Mas ele foi salvo. Ele está com uma família especial hoje. Entenderam os sinais? Os sinais que eu trouxe, os códigos para vocês perceberem. E pode ser alguém que você nunca viu. E correu para pegar algo que o padrasto tinha derrubado. E Renata, é triste, mas teve um final feliz graças a Flaviane. E aí o Sérgio está falando aqui. E aí eu sei que o padrasto lá com os policiais caiu uma chave do bolso dele, eu não lembro direito o que foi. E o menino não saiu de onde ele estava e correu para juntar para entregar na mão desse padrasto. Foi. Depois de ter entregue o sanduíche para a mãe, ele correu para atender uma necessidade. Olha o medo, olha a subvizinha, sabe assim? É muito chocante. E os traumas que essa criança ficou na cabeça. Vai precisar de muita terapia, muito amor, muito Deus na vida dele. Ele vai ser resgatado. Esses são os códigos que precisamos estar atentos. E imagina quem trabalha com educação, professores, catequistas. A importância de um olhar atento. Olha a importância, você pode salvar uma vida, várias vidas. É como eu falei no começo da live, o número de denúncias diminuiu, porque as crianças não estão indo para a escola. E a maioria dos educadores percebem quando os alunos estão diferentes e denunciam. Então, um número enorme de crianças
que estão sofrendo violência, abuso, que estão em casa, em home office, assistindo aula online, estão sofrendo, é muito grande. Porque através de uma tela de computador, o professor não tem controle e domínio para entender o que está acontecendo, né? Então, as escolas não tem como denunciar porque elas não estão no dia a dia com os seus alunos. E o abusador está dentro de casa na maioria das vezes. Na maioria das vezes, como eu falei no começo, 40% dos abusadores são pais e padrastos. E N casos que a gente não vai ficar falando dos casos que aconteceram. Vamos trazer essa live para prevenir, para abrir os olhos, para olhar com mais amor para todas as crianças. Todas as crianças. E além do que, as telas, né, como o Sérgio está falando, as crianças assistem aula e muitas vezes estão com pijama, muitas vezes elas acordam em cima da hora e elas não abrem as câmeras. Como é que o professor vê? Eu acredito que deveria ser obrigatório abrir câmera na hora da aula, para ver, para ter esse contato, o visual, o professor perceber o aluno. É importante para ele ser visto, né? Para o aluno ser visto. Eu acho que devia ser obrigatório, né? Mas cada um. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre quem faz essas maldades com as crianças. Então, às vezes você, papai e mamãe, pensa assim, mas eu não moro perto de nenhum psicopata, minha família não tem nenhum psicopata, porque já pensa, lembra que eu falei no começo da live? Já pensa naquele assassino, serial killer, violento, que chega e faz atrocidades, barbaridades, né? Não. O psicopata, a psicose, ela tem vários níveis. Essa questão do Henry, que aconteceu dele ser assassinato, é o grau máximo, né? Aquela pessoa, que eu não gosto nem de falar o nome, ele é um psicopata. Ele se satisfaz com a dor, né? E se vocês perceberem um pouco da história, ele tem um padrão. Ele buscava mulheres que tinham filhos naquela faixa etária, e de preferência meninos. Se vocês estudarem um pouquinho o histórico dele, ele não ia atrás das mulheres. Eles buscavam um padrão de mãe, que tinha filhos, de preferência meninos, e nessa faixa etária de 4 anos. Esse é o histórico dele. É um psicopata. Então ele se satisfaz com a dor, de verdade. Ele não tem muito senso. Porque assim, algumas pessoas elas confundem. Deixa eu só ler aqui antes de explicar essa diferença. Dá uma leitura aqui nos comentários. Vamos lá. Eliane. Apesar de que há poucos dias aconteceu de uma criança ser maltratada durante a aula online, o professor percebeu e denunciou. Olha só a importância. Eu tenho certeza que a câmera estava aberta, viu, Eliane? Certeza. Não entendo porque as escolas não solicitam a abertura da câmera. Eu também não. Claro, uma exceção. Espero. Minha filha é professora e ela pede para eles ligarem as câmeras, mas algumas vezes eles não ligam mesmo. Tá vendo, Renata? Seria importante, né? Esse olhar do professor para eles. Aqui em casa, a Júlia abre a câmera, que faz o 3º ano. A Beatriz, às vezes abre, às vezes ela não quer abrir, mas a gente está ali sempre conversando. Abre, é importante, o professor quer ver vocês. Esse olhar atento. Imagina o professor dando aula para um monte de fotozinha, assim, é muito triste, né? O professor quer te ver, quer chamar, oi, como é que tá? É importante. Então, vamos só diferenciar de uma maneira bem prática. Eu não vou me aprofundar nisso, que não é a intenção da live, mas a diferença da psicose para a neurose, né? Que o psicopata, que é no caso desse assassino do Henry, que eu não gosto de falar o nome, né? Eu já falei para vocês. Ele é um psicopata. Então, o psicopata, ele não precisa ser o serial killer. Ele pode ser uma pessoa legal, gentil, que vai fazendo favores para você para depois cobrar. E aí ele vai com leves violências. Então tem vários graus de violência. A neurose, que no caso, que essa pessoa é neurótica. Vocês já ouviram aquela pessoa que tem tique nervoso, que confere se tá tudo apagado quando sai de casa? Isso é um tipo de neurose. Ela é tratável. A psicose já não é tratável.
é a questão do id, do ego e superego. O Sérgio até falou assim, Elisa, vai confundir um pouco se você explicar, mas vamos explicar lá. Id, imagina que o id, ele é uma criança que ainda não tem controle sobre suas atitudes. Eu quero. E o superego, ele traz a razão para esse id, né? O superego seria o pai. Não, tá aqui os valores, a razão. E o ego, ele seria o adulto aqui na relação. É o vô, né? Que vem trazer o equilíbrio entre o id e o superego. É aquele vozão. Então, a neurose, o ego, ele está dentro da realidade ainda e ele consegue suprimir os desejos do id, que é aquele impulso que fica lá no inconsciente. Já a psicose não. A psicose, o ego, ele vai se afastar da realidade e ele vai atender os desejos do id. E esses desejos do id, eles começam lá na infância. A gente sempre é um pouco mais complexo, mas vocês vão entender como é que funciona. A neurose, ela tem jeito, a psicose não. A neurose, a pessoa, ela tem consciência imagina uma fobia. Eu tenho pavor de aranha. Pavor de aranha. Você entende que aquilo não é normal, a aranha não vai te fazer nada. Você entende que aquilo ali, mas você não tem controle sobre isso, mas você sabe que aquilo é uma neurose, né? O psicopata, ele não acredita que seja errado, ele não tem a consciência de que é errado. Ele vai tentar atender os desejos, os impulsos dele. Então, ele não tem ideia, ele não tem muita noção da realidade. Então, para ele, vocês viram lá a cara da pessoa, né? Que fez aquilo com ele. Aquele ali é o psicopata mesmo. Então, a base de um psicopata, frustração, decorrente de algumas realizações e desejos infantis em razão de exigências de uma realidade, o mundo externo, ou do superego, que é o mundo interno. No caso do psicopata, ele está voltado para os desejos internos. A neurose já são os externos, tipo as fobias, que fica mais fácil para entender. Conseguiram entender? Pessoal, se tiver dúvida, vão me dando um feedback aqui. Então, uma pessoa como aquela pode ser classificada como psicopata? Sim. E tem até um estudo que fala que de cada 100 pessoas que você convive, tem um percentual de psicopatas que vivem no meio de nós. Então, vamos observar. Isso é muito sério. Então, psicopata, imagine um serial killer. É o que mata várias vezes. O psicopata, ele é serial. Ele agride várias vezes. Ele machuca várias vezes. Não precisa necessariamente matar, que já é o extremo. Então, ele faz repetidas vezes para se satisfazer. É uma doença. Deu para entender sim, muito bom. Que bom, Renata, que você entendeu. O prazer do psicopata é exercer o poder de vida e morte sobre a vítima. Ele é o poderoso, eu comando. Esse é o prazer do psicopata. E aí a gente falando, se for puxar o histórico dessas pessoas que agridem as crianças, que tem esse impulso de psicopatia, como é que foi a infância dela. E vale a pena ressaltar, abrindo um parênteses bem grande aqui, estudos mostram que, por exemplo, uma criança de 0 a 6 meses que chora sucessivas vezes e o pai ou a mãe ou quem está cuidando deixa lá que ela vai aprender a parar de chorar sozinha. Alguém já viu isso em alguma casa? Ou se você já fez isso? Não, vai acostumar a chorar sozinho. Tá chorando berço? Não, ele vai se acalmar sozinho. Vamos deixar ele se acalmar sozinho. Alguém já fez isso com algum filho? Ou já viu alguém fazer? Olha só, uma criança, um bebê de 0 a 6 meses, que está começando a se desenvolver, acabou de chegar na família, tem a necessidade do afago, do aconchego, do colo, do carinho, e é através desse contato que ele vai aprender isso tudo nesse primeiro momento, e aí você deixa ele lá no berço algumas como é que a gente pode falar? Algumas teorias não, como é que fala, gente? Perdi a palavra agora. Tem alguns estudos que falam que você tem que fazer isso, que a criança vai aprender a se controlar sozinha, que ela vai parar de chorar sozinha.
E de 0 a 6 meses a criança precisa de você. Sabe o que vai comer? Sabe o que vai ficar registrado lá no subconsciente dela? Que sentimento não é importante. Que toda aquela dor, tudo aquilo que ela está sentindo, não tem importância. Eu tô chorando, tô me esgoelando, tô sentindo frio, tô sentindo fome e estou aqui largado para aprender a parar de chorar sozinho. É consciente, Elisa, um bebê de 6... As correntes, Sérgio, obrigada. Algumas correntes, elas falam que você tem que deixar. Não, ele vai aprender a parar de chorar sozinho. Ele vai voltar a dormir sozinho. Deixa lá, pode deixar lá. E aí vai ficar registrado lá no subconsciente dessa criança. Que sentimento não é importante? Que ele não é importante? Inconsciente, pessoal. Lógico que um bebê de 0 a 6 meses não vai fazer isso de uma maneira consciente. Ele tá lá chorando. Minha mãe não vai vir aqui. Eu vou ficar com... Não, é inconsciente. Vai ficar registrado. A maioria... Não, todas as nossas experiências, elas vão ter um registro positivo ou negativo. Nós já falamos em algumas lives anteriores sobre a atenção positiva e negativa, né? O bebê busca o colo também para se sentir seguro. É a maneira dele se sentir seguro. Ele está no mundo aprendendo e essa primeira infância, pessoal, ela é muito importante. E é justamente na primeira infância em que esses doentes estão chegando perto das nossas crianças. Na primeira infância. Vai ficar registrado para o resto da vida. Vai poder ser trabalhado? Vai. Mas as marcas que ficam, e eu acredito que deve ter muito adulto aqui na live que tem as suas marcas, tem as suas cicatrizes e tentam trabalhar até hoje. Se não, ainda estão aí abertas. Me corrijam se eu estiver errada, né? Imagina as nossas crianças. Imaginam. Eu acredito que tem uma pergunta aqui na caixinha de perguntas, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, tem não. Entenderam, pessoal? Compreenderam? Sério esse assunto polêmico, né? Mas de suma importância. Muito importante pra gente. Alguma pergunta, pessoal? Entenderam quais os códigos que você tem que decifrar dos seus filhos, das suas crianças, das crianças que vivem ao redor de você? Conseguiram compreender? Vamos ter um olhar mais atento. Vamos cuidar, que eles precisam da gente, né? Estamos aqui para cuidar deles. Pessoal, uma live um pouco mais tensa, um assunto que eu precisava compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, espero que as luzezinhas acenderam aí para prestar mais atenção. Ter cuidado com o tom de voz, com os palavrões, tentar controlar aí os impulsos do nervoso, da raiva, do dia a dia, dos estresses e saber olhar com mais amor. E se você não souber olhar com amor, se você não sabe dominar as suas emoções, busque ajuda, busque ajuda. Se você não consegue dominar o que está aí dentro, como é que você vai ensinar seu filho a mostrar para você o que tem dentro dele? Como é que ele vai confiar em você? Como é que ele vai saber que pode contar para o papai e para a mamãe? Se você acorda, briga, reclama, passa o dia inteiro reclamando, aí seu filho está passando por alguma situação, aí ele fala, eu não vou falar com a minha mãe porque ela já tem tanto problema, só vejo minha mãe reclamando, já só tem tanto problema, como é que eu vou dividir isso com a minha mãe? Como é que eu vou fazer isso com a minha mãe? Vocês perceberam? Fala muito da gente, né? Fala muito da gente. Ó, tem mais comentário aqui. Renata disse que entendeu. Raimundinho, os pais são referência de segurança para as crianças. Os pais presentes, né, Raimundinho? É bom a gente colocar esse parênteses. Os pais presentes são referência de segurança para as crianças. Porque o que a gente percebe é que muitos pais estão sendo referência de insegurança, por não dar limite, por não dar amor e por se justificar pela correria do dia a dia, que é só o que eu escuto. Mas Elisa, é muito corrido, como é que faz? É o seu compromisso, é o seu comprometimento com a sua família. E aí você vai elencar as suas prioridades. Filho não é prioridade a partir do momento que você os tem? Então, pessoal, estamos chegando no final da nossa live. Se alguém tiver mais alguma pergunta,
As vítimas não falam, pois as mães são ameaçadas. A gente conversou isso no começo da live, né, Sérgio? Que os filhos ficam com medo porque eles sofrem um abuso e se contar, o abusador diz que vai matar a mãe, vai matar a irmã, vai matar a família. Mas eu vou voltar e reforçar para vocês. Quando a conexão dos pais com os filhos, ela é fortalecida com esse olhar empático, com esse olhar cuidadoso, com essa atenção, você atender às necessidades, primeiramente atender às necessidades físicas, as emocionais, que é o carinho, o afago, eles vão compartilhar com vocês. Se alguma coisa sair do normal, sair da rotina, algum comportamento de uma pessoa, de um adulto, de um colega, alguma coisa que acontecer fora daquilo que vocês ensinaram que é a normalidade, que é normal, eles vão estar falando para vocês. Com certeza, eles vão dividir com vocês. E aí fica mais fácil da gente ajudar, né? E aí, só mais um código para vocês. Mais um código importante que eu vou deixar aqui pro final da nossa live, que é o quê? Às vezes o seu filho tem dificuldade de falar. Você sentar, você imagina a cena, né? Você pega seu filho, sua filha, senta, vamos conversar. O que está acontecendo? Imagina você olhando para o seu filho, né? O que está acontecendo? E seu filho não fala, não se abre. Imagine agora a seguinte situação, e isso é comprovado também. Você entra no carro, vão dar uma volta de carro, não está podendo passear muito, né? Vamos dar uma volta na cidade. E aí você está dirigindo e conversando e ele começa a se abrir. Ou então, a família pega um jogo no final de semana, vamos jogar. E nessa descontração, seu filho vai começar a soltar algumas situações, vai conversar, vai se abrir. Então, quando você não senta aquela questão de, inquérito, E aí, vamos conversar. O que está acontecendo? Pula isso ao código e cria um ambiente descontraído, um jogo, vai passear de carro, dar uma voltinha no shopping, mantendo o distanciamento, usando máscara e álcool gel sempre, que você vai ver que você vai começar a ouvir e seu filho vai se abrir com você, ou sua filha. Esse é o código de hoje. Importantíssimo e um super código. Certo, pessoal? E aí, gostaram da nossa live? Gostaram do conteúdo? Como eu falei, um conteúdo um pouco mais denso, mais importante. E a gente se vê na próxima semana. Então, se vocês gostaram, compartilhem, curtam. Eu vou deixar lá no IGTV para vocês assistirem novamente, para encaminhar para quem não assistiu. Se você conhecer alguém que esteja passando por alguma situação, tente ajudar, tente ajudar. Tem várias maneiras da gente ajudar. Tá bom, pessoal? Uma excelente sexta-feira, final de sexta-feira, um excelente final de semana. Se curtam, cuidem da família de vocês, cuidem dos filhos de vocês, observem, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Não esqueçam de compartilhar, hein, pessoal? Vai estar lá salvo no IGTV. Um beijão, até a próxima semana.